Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. O suposto presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou ao ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, que faça uma limpeza entre os servidores do governo federal, sobretudo em Brasília, para identificar uma caça às bruxas, para identificar aqueles que são ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele não esquece o Bolsonaro. Ele pensa no Bolsonaro 24 horas do seu dia. Ele fala no Bolsonaro em todas as entrevistas que ele dá, tentando de qualquer maneira encontrar culpados para o seu fracasso administrativo. Ele teve uma conquista política aos empurrões na eleição de 2022. A gente sabe de que maneira ele conseguiu chegar à presidência da República, ele conseguiu se livrar das condenações que lhe haviam sido impostas pela Justiça Federal, revisadas pela Justiça Federal de segunda instância e confirmadas no próprio STJ com o aval do Supremo Tribunal Federal. De repente desmontam tudo e colocam esse sujeito na presidência da República. Só que na presidência da República ele não tem capacidade para ser presidente. Ele não tem capacidade para governar. O governo anterior, os seus governos anteriores, foram aqueles governos que utilizaram todas as reservas monetárias deixadas pelo governo do Fernando Henrique Cardoso, pelo Plano Real, e que eles tocaram fogo. Tanto é que ao fim do governo Dilma nós tivemos todo aquele desenlace traumático, não é, de 12,7 milhões de desempregados, 600 e tantas mil empresas fechando as portas e indo embora do Brasil. Aí o Lula, ele quer nos convencer que elementos infiltrados no seu governo, servidores públicos, estariam agindo como espiões do governo Bolsonaro para prejudicar as ações do seu governo. Servidores públicos que ele manda persegui-los publicamente. Cadê o Ministério do Trabalho? Cadê o Ministério Público Federal? Cadê os organismos de defesa dos direitos dos profissionais, dos servidores públicos, dos seres humanos? Cadê a Organização dos Advogados do Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil? Cadê o grupo Prerrogativas, que se diz defensor da legalidade? O elemento comete um crime abertamente. Ele vai a público dizer, olha, tem que perseguir essas pessoas. Recomenda que se persiga servidores e nada acontece. Quer dizer, culpar os outros é muito fácil. Qual a responsabilidade que servidores públicos do governo federal têm sobre a meta de inflação, sobre a taxa de juros, sobre os gastos do próprio governo? Isso aí não é questão de juros altos, isso aí é gastança exagerada. O PT não tem controle sobre os gastos porque ele quer comprar tudo e todo mundo. O silêncio da mídia, distribuir dinheiro a rodo para esses jornalões e para essas televisões brasileiras. Aí fica culpando os juros altos, fica culpando os servidores públicos. Ele pode fazer essa medida com servidores comissionados. Agora eu pergunto, que servidores comissionados teriam sido mantidos pelo governo Lula? Sabendo-se antecipadamente que essas pessoas seriam indicados do governo anterior? A primeira coisa que você faz quando termina o mandato é exonerar todo mundo para quem você indicou cargos de confiança. O governo que entra indica os seus. Quais foram os comissionados que o Lula indicou que pertenciam aos quadros do governo Bolsonaro? Aí ele pode demiti-los, mas servidores públicos efetivos, eles têm direitos e eles têm garantias. E eles vão sobreviver a essa onda terrível de perseguição política que vive o nosso país hoje. Como é que se pode falar em equilíbrio das contas públicas, em equilíbrio das finanças, se nós não temos transparência fiscal, se nós não temos metas a serem cumpridas? Para finalizar aqui o vídeo, eu gostaria de citar en passant uma decisão da ministra Rosa Weber, um dos deputados federais novos aí que entraram do PL, entrou com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal para processar o Lula por conta de suas declarações lá na Argentina de que o impeachment da Dilma teria sido um golpe, quando na verdade foi um ato plenamente admitido na Constituição Federal. O parlamentar entende que o suposto presidente incorreu em crime de responsabilidade e, portanto, deve ser apenado por isso. A ministra Rosa Weber
negou o seguimento ao processo, uma vez que ela foi sorteada como relatora. Ela disse, olha, o Supremo Tribunal Federal não trata sobre crime de responsabilidade. Esse caso deve ser remetido à própria Câmara Federal, às comissões do Senado, né, os senadores submetidos ao Congresso Nacional. É no parlamento que se trata sobre crime de responsabilidade. Vamos ver como é que fica essa questão, né? Vamos ver se os novos deputados e senadores correspondem aos fatos e à expectativa dos eleitores brasileiros. Eu, Tony Rodrigues, não acredito. Mas esse é um país de impossibilidades. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.